Olá, nesse vídeo você vai aprender o ponto certo de um filé mignon. Desde o corte da peça inteira. Só que quem vai ensinar isso pra mim e pra você que tá assistindo esse vídeo é a nossa Masterchef Elisa Fernandes. Seja bem-vinda, meu bem, na minha cozinha, na cozinha mais famosa e saudável deste país. Exato, hoje eu vou me controlar aqui na quantidade de gordura. Mas ó, deixa eu te falar, na cozinha saudável pode manteiga, tá? E eu sei que você ama a manteiga. Então, aleluia, estou salva. Obrigada a Deus. Mas me fala, por que a peça inteira? Por que a peça inteira? Porque eu acho que, para quem eu imagino que acompanha bastante o seu conteúdo e por isso se importe com a alimentação e queira se programar para ter uma alimentação mais saudável, eu sempre vou recomendar de comprar as carnes o mais inteiras possíveis. Então, o frango inteiro, a peça inteira, não só porque o custo acaba caindo da peça inteira, como também a gente vai ganhando mais intimidade com a carne para a gente poder tirar o melhor dela. Então, hoje eu decidi pegar esse filé mignon inteiro para mostrar para você como que eu porciono, pensando em dois tipos de bife diferentes. Tá. Um mais pro dia a dia, mais baixinho, e um mais alto para quando você tiver aquele jantar, só você ir ao auge, você quiser. Aquela ocasião especial. Exato, tá bom? Perfeito. Bora então? Essa aqui é a nossa peça inteira. Para quem não conhece a peça do filé mignon, ela é composta por esses dois trechos, né? Vamos dizer, essa parte de cima aqui e depois ele vai ficando mais estreito. O que eu vou sugerir? Pra gente começar aqui, tirando essa parte. Legal. E essa parte aqui, tá vendo? A gente só desliza a faca e faz ela seguir mesmo o formato da peça. Aqui, você como uma mãe de dois aqui já limpou muita carne, sabe, né? Que a gente vai retirando aqui as gordurinhas, se tiver algum nervinho, mas as aparas. O filé mignon a gente sabe que é uma carne também mais já limpinha, né? Não tem muita gordura, então é só realmente dar aquele acabamento na carne. Exato. Não colocar no prato aquilo que você não vai comer, que não tem necessidade. E também pelo fato de que se a gente for fazer, por exemplo, um picadinho, a gente pode deixar essa gordura pra gente fazer um fundinho também. Então aqui a gente pode cortar em cubinhos, fazer um estrogonofe, um picadinho. Aí aqui a gente percebe que esse trecho da carne ele é mais espesso, né, mais alto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa pontinha aqui e tirar essa pontinha aqui. Assim, eu tenho uma peça mais ou menos parecida assim em tamanho, certo? O que eu vou fazer? Eu vou primeiro pesar essa peça. Então, ela tem 650 gramas, certo? Então, aqui a gente vai fazer a porcionagem dos filés mais altos, que a gente chama de tornedor na cozinha profissional. O ideal é que a gente corte coisa de 4 dedos. Aqui eu vou fazer um pouquinho menor, porque eu acho que pro contexto do dia a dia da família, a gente, de um modo geral, prefere a carne mais ao ponto, então ela é um pouquinho menos alta, acho que vai ficar mais simples da gente trabalhar. Eu vou contar 3 dedinhos e vou já deixar a minha carne aqui para eu pesar ela. 140 gramas. O ideal seria a gente manter aí entre 140 e 160 gramas. Então, vou pegar mais um aqui. Geralmente esse peso. Assim, na verdade pode ser até bem mais que isso, mas eu acho que pro contexto de casa, 150 gramas de bifinho, eu acho que... E também mais seguro pra gente trabalhar e não pra correr não o risco ponto, de assim, errar um ponto de uma carne tão nobre, especial, né? Ninguém Exato. quer errar numa peça de filé mignon, né, gente? Ó, então eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo. Ó, essa peça aqui é a nossa peça de 140 gramas, que seria um padrão de restaurante. Essa daqui é a que eu aconselho pra gente fazer no dia a dia de casa, que tá com entre 110 e 120. E essa daqui, eu vou cortar ele ao meio pra gente fazer 2 medalhõezinhos, que é onde a gente pode, por exemplo, fazer aquela carne selada e depois com vinho ou assada. Então, pra gente ter um corte mais pra cozinha do dia a dia, vamos dizer. E aqui, agora, sempre contra o sentido da fibra, que eu não falei isso no começo do vídeo, aqui eu vou seguir tirando filezinhos, que esses são muito fáceis da gente trabalhar
com aquela receita de todo dia do bife acebolado, sabe? E não há possibilidade de eu fazer o bifinho mais extenso? A gente pode fazer o bife mais extenso, mas O corte muda, assim, a questão da fibra da carne se eu cortar ao invés da altura no comprimento? você poderia fazer isso, tipo, no comprimento de peça para fazer bifinhos mais baixos. Mas aqui, como a gente já tá na ponta dela, que tá direto aqui na fibra, se a gente fizer isso, provavelmente a gente vai ter uma carne mais seca com uma fibra mais longa. Entendi. Então, o ideal aqui é a gente seguir, sabe? O padrão da peça, né? Todas essas carnes que são feitas, tipo, direto no molho, eu acho que... Ó, esse daqui pra você, pro Pro rabinho picadinho. também. Com esses filezinhos menores que a gente tirou aqui da ponta, a gente pode tanto fazer esse que seria o escalopinho, quanto a gente pode também, com a ajuda de um peso ou Um batedor. e um batedor, pra gente deixar ele um pouquinho mais plano. E aí a gente pode empanar na farinha de rosca ou alguma outra farinha, fazer assado ou com uma crosta. E aí a gente só... E eu gosto de usar o papel manteiga pra a gente não correr o risco de desmanchar o formato da pele. Ele vai ficar carne. mais fininho, né? Ó, tá vendo? Ah. E aí também funciona bem pra gente fazer pra sanduichinho, pra lanche, pra gente fazer aquela coisa da carne fria, sabe? Não sei se você conhece essa receita com pimentão, que a gente Sim. deixa marinando. Enfim, pode ser uma boa. Aí, gente, vou falar sobre temperar a carne. Primeiro segredo para você chegar no ponto perfeito da carne é você tirar essa carne um pouco antes de preparar ela. Ou seja, a carne nunca entra super gelada para frigideira. Sim. Isso faz toda a diferença. Mesma coisa para ovos. É sempre importante a gente tirar coisa de meia horinha antes para poder trabalhar e chegar no ponto perfeito. Então aqui eu vou temperar bem simples, tá? Com sal e pimenta do reino. Mas se você em casa gostar de outros temperos, cominho... Fala outra coisa que combina com carne. Enfim, Louro em pó, louro em pó, moscada. moscada, você fica à vontade aí pra usar o seu tempero de preferência. Eu gosto do sal, pimenta do reino, e aí eu vou ensinar o truque da rega na manteiga. Você conhece essa técnica? Bastante manteiga na frigideira. E vai regando loucamente. É que vai ser um jeito da gente nutrir nossa carne, da gente adicionar mais sabor pra ela e ainda criar um fundo na frigideira, onde a gente vai começar a fazer o nosso molho, que não vai ser daqueles molhos que demoram 2 dias pra fazer. Vai ser um molho express. Vou temperar também os filezinhos mais escalopinhos, né? Eu prefiro salgar de menos do que demais, porque a gente sempre vai podendo apurar conforme a gente faz o molho e tal. Agora, salgar demais, às vezes Aí não dá, né? Bom, vamos ligar a nossa frigideira. Vamos utilizar esse tipo grelha aqui. A gente separou bastante cebola cortada na julienne, que se você segue os conteúdos da Dani, você já aprendeu a fazer com a gente. A gente vai usar mostarda, um pouquinho de shoyu, manteiga e a minha erva favorita, quem conhece? O tomilho. O tomilho. Eu Também amo. amo. Então, o tomilho e o alho a gente vai utilizar para fazer a técnica da rega na manteiga. Então, basicamente, a gente vai grelhar a nossa carne, depois a gente vai regar ela com manteiga e deixar ela descansando, porque o mais importante, tão importante quanto grelhar, é a gente se atentar ao descanso da carne, que é aí onde os sucos internos dela vão se dividir e a gente vai ter aquele degradê perfeito do rosado. Incrível, já tô assim imaginando o dia, amor, que eu vou preparar essa carne pra você. Aí a gente vai começar grelhando sem mexer muito na carne de novo. E eu já vou vir com esses filezinhos também. O ideal aqui é a gente dar só uma leve mexidinha aqui pra gente garantir que ela não vai grudar na frigideira e deixar a caramelização acontecer. Tem algum detalhe sobre a panela para fazer essa carne? Sim. Pode ser qualquer panela? Pode ser qualquer panela. Eu tô usando uma antiaderente aqui, porque eu acho que é uma panela que é mais fácil pro grande público, né, pra todo mundo executar. Mas se você tiver uma panela só de inox, também dá certo, inclusive gera mais fundo pro molho. Mas eu quero mostrar que mesmo dessa maneira a gente consegue fazer Então não precisa ser lá uma panela hiper, mega. A panela da sua casa, do dia a dia, antiaderente, você vai conseguir fazer.
Essa panela você gosta bastante, né? Ela trouxe a panela, gente. Chefe é assim, gente. Chefe a faca, a vai panela. cozinhar na casa de uma outra pessoa, ela leva a faca e leva a panela. É isso. Ela na só- mala, você entendeu? Imagina uma mala que tem roupa e do nada umas panelas. Ó, É isso. É isso. Então, a gente quer justamente, ó, essa corzinha aqui, tá vendo? Tá. Eu mostrei aqui pra vocês, mas a gente ainda tá o quê? Uns 3 minutinhos aqui. É ideal deixar mesmo... Bem quente? Pra gente pegar a primeira É crosta. que a leiga aqui tá vendo a fumaça, já tá ficando um pouco desesperada, mas a chefe aqui tem todo o controle do que tá acontecendo. Então é isso mesmo. Confia. Confia. Agora a gente vai virar. Você tá pronto pra ver a caramelizaçãozinha? Sim. Ó. Nossa, que lindo. Isso é porque a gente deixou alto, mas dando essa leve mexidinha assim, que é pra ela caramelizar sem fazer aquela parte preta que às vezes deixa a carne com um sabor meio de queimado, sabe? Sim. Aí é o seguinte, a gente vai fazer essa mesma crosta do outro lado e aí a gente vai fazer a rega na manteiga. E essa que é mais alta vai ficar naquele ponto mais mal passado no meio, pra quem gosta. Isso. Eu pensei, na verdade, até em deixar os pontos um pouco parecidos. Por isso que eu vou retirar essa daqui antes, Tá. que é pra ela poder ficar com um ponto parecido dessa que vai demorar mais tempo pra ficar. No dia a dia, assim, no restaurante, você usa essa quantidade de gordura mesmo pra fazer o grelhado? Ou aqui você tá economizando na gordura? Não, eu uso essa quantidade mesmo. Usa mesmo? Sim. Ó, bem pouca gordura pra grelhar a carne. A gordura ela vai entrar na hora da manteiga, né? Que você me liberou, então tá liberado. Entendi, mas em si pro grelhado não tem necessidade de ter tanta gordura. Não. Nem na panela de inox? Na panela de inox pode ser que você precise de um pouquinho mais de gordura, mas a questão é a gestão do fogo. Então aqui, como é aderente, eu deixei no fogo sem parar, né? Sim. Agora, na de inox a gente tem que ter uma regular um pouco melhor. Beleza, gente, a nossa carne já tá grelhadinha dos dois lados. Eu vou voltar pro primeiro lado. E aí, eu vou colocar Olha que lindo. uma colher de manteiga. O tomilho, você coloca um alho aqui pra mim? Sim. E a gente vai entortar a frigideira dessa maneira, gente, tá O vendo? alho socadinho Pode ser o alho inteiro mesmo. com a casca, Isso. E aí a gente vai, ó, deixar assim. isso. Isso aqui, ó, olha o cheirinho, Dani, vai sentindo. Nossa, demais. A gente só precisa de algumas regas. Chama rega naturalmente porque a gente tá aqui o quê? Regando de manteiga. E a manteiga vai trazer o quê? Sabor e suculência para uma carne que não tem muita gordura, entendeu? Vocês percebem que, ó, você tem que fazer essas borbulhinhas. A essa hora no meu restaurante eu coloco umas 3 vezes mais manteiga, vou comentar a verdade. Mas na sua casa, isso daqui já é o suficiente. A gente vai tirar os nossos filezinhos e agora colocar um pouquinho da nossa cebola aqui. Começar a refogar aqui. Essa aqui tá no ponto ideal que o Auge gosta. Então, como ele tá aqui louco pra querer provar essa carne, vai ficar no ponto perfeito dele. Isso. E aí, o que eu vou fazer? Vou aproveitar esse fundinho, olha aqui, ó. Tá vendo? Pra recuperar todo o sabor que a carne deixou aqui quando a gente começou a grelhar. E aí, qual que é o truque aqui? Primeiro, a gente deixa essa cebola dar uma leve murchada para soltar um pouquinho da água e retirar esse suco. E depois a gente vai deglaçar com algum elemento, seja um vinho, seja um shoyu, ou um suco mesmo, por exemplo, de laranja, se a gente estivesse fazendo carne de porco, ia ficar perfeito. Tudo isso na ideia de trazer mais uma camada de sabor para o que vai ser o nosso molho. É aquele bife acebolado do dia a dia, só que muito mais chique, né? Olha isso! Ó, aí aqui vocês estão vendo que rapidinho essa cebola já pegou um aspecto mais bronzeado, né? Que tá muito linda. E enquanto a gente refoga essa cebola, a gente vai deixar essa carne descansar metade do tempo desse lado e metade do tempo do outro lado, justamente para auxiliar essa carne até aquela história dos sucos que vão transitando dentro da carne. E aí eu vou te chamar aqui, Dani, para você apertar aqui a carne e sentir a diferença do ponto. Você percebe como tá mais duro em relação a esse? Sim. É isso que a gente tem que se acostumando conforme a gente vai fazendo a carne. Se a gente pegar a nossa mão e o polegar e o indicador e a gente sentir aqui, ó, isso aqui é bem passada, então tá dura. Aqui
é um pouco menos passada. Aqui ao ponto e aqui mal passada. Você sente a tensão que vai criando no músculo? Sim. Então é um pouco esse paralelo. Então o ideal é a gente, tipo, se aproximando com essa questão do tônus, sei lá se pode falar assim, entendeu? Aham. Então, ó, essa cebola começou a dar uma caramelizadinha, a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar primeiro com E a aquele tomilho ficou perfumando, né? tudo aqui. Isso aqui não tira. A gente pode tirar no fim do processo como a gente vai tirar o alho amassado. Ah, mas entendi. por enquanto ainda tem bastante sabor pra entrar. Então aqui... Olha como tá maravilhosa essa cebola. Só assim já ficaria incrível aqui. Mas a gente vai colocar uma colherzinha e meia de mostarda. E aí a ideia, gente, aqui é justamente sujando a panela. Vocês tá vendo que tá ficando meio que uma coisa que tá pegando no fundo. É isso mesmo que a gente quer, porque a gente quer construir camadas. Vou colocar uma pimentinha do reino, que você já percebeu que eu sou meio viciada. Não, tem que ter. E aí, a gente vai dar só uma deglaçadinha com o seu shoyu, só para trazer mais uma camada aqui. E aí a gente vai deixar cozinhando com caldo de legume ou água. Tá bom? Poderia ser um vinho também, um vinho branco. Vinho branco ou até vinho tinto também. Tá. É que no caso da mostarda, acho que o branco ficaria melhor. Só uma colherzinha mesmo. Isso, só pra gente soltar mesmo esse O aroma. fundo. Beleza. Aí aqui, a gente vai deixar ela dourar só mais um pouquinho e a gente vai entrar com o caldo de legumes. Só que pra gente ter um molho que engrossa rápido, faz diferença a forma como a gente coloca esse caldo. Então se eu colocar todo o caldo aqui de uma vez, vai virar tipo uma sopa. Vai colocando Vai aos colocando um pouquinho. pouquinhos. Isso. Esse caldo de legumes Ó, é tá o meu vendo caldo isso? de legumes caseiro, tá? Que eu já ensinei várias vezes. E ele solta um sabor maravilhoso aqui, ó, gente, tá vendo? Nossa, tô vendo e tô babando. Eu amei o aroma é muito bom. E aí, gente, é isso. A gente vai, ó, deixar ele dar uma leve murchadinha. Aqui essa casquinha de alho, eu já vou até já pescar, que eu já tô identificando que ela tá aqui. E a gente vai fazendo isso aos pouquinhos. Outra coisa que ficaria bom aqui seria uma cerveja preta, funciona muito bem. Lógico, o ideal é a gente cozinhar até evaporar o álcool para não ficar só o sabor mesmo do malte ali, das camadas da cerveja. E olha que maravilha. Que delícia. Você viu como, ó, você tá vendo como já começa a querer engrossar? Se a gente tivesse colocado esse caldo todo de uma vez, é muito mais difícil. Lógico, uma hora reduz e fica. Mas o truque para quem tá na cozinha do dia a dia é fazer isso aos pouquinhos para você já logo engrossar e ganhar tempo. Você já percebe a cebola cremosa. É uma cebola cremosa aqui num caldo suculento, cremoso, e a gente não colocou nada, nenhum elemento para engrossar, tipo uma farinha ou até um creme de leite. Eu, quando eu quero algo mais espesso, eu gosto de bater um inhame cozido, um pouquinho de leite, uma bebida vegetal, até mesmo na água funciona. E aí eu adiciono, aí eu crio esse creme de leite à base do inhame, fica muito bom também. Você sabe que a cebola também funciona, né? Se você pegar um pouco dessa cebola aqui, processar e fizer um purezinho, você volta ela pra cá e ela mesma vai tipo poder um creme engrossar. de cebola. É, e ela vai engrossar. Mesma coisa cogumelo, outros legumes também dá certo. Nossa, eu quero guardar isso eternamente, vou fazer esse creme Da cebola? Da cebola. Não, e se você deixar ele, depois você secar ele bem na panela, ele vira um purezinho incrível. É? Bom, aqui, gente, eu sinto que eu viu aí, consegui, Guilherme? ó, uma primeira base. Guilherme, você tá aprendendo? Estou aprendendo. Você novas. tá aprendendo coisas novas? Super. É por isso que ela veio até aqui, que ela saiu de São Paulo, Deu a louca! pegou um avião, veio aqui pra nossa Perdeu o terra. RG dela, veio aqui, perdeu silêncio Perdeu sem o CNH documento. dela. Você perdeu? Não acredito. Oh, amiga. Gente, eu perdi Áudio, até me ajuda. a fala. É, porque eu perdi sou até a assim mesmo, eu causo essa impressão das pessoas. O quê? De tirar a palavra da... Você tirou a minha fala. Não, é porque na verdade eu fiquei com dó, né? Já pensou, a pessoa vem aqui e perde o RG. Tem bom que valer não foi muito o a voo. pena. Você imagina se eu perco o voo? Tem que valer muito a pena. Já valeu, querido. Valeu mesmo? Sim. Enfim, Guilherme, pra ela ter passado pelo que ela passou, você aprendeu alguma coisa? Eu já aprendi, agora esse lance da cebola eu já achei maravilhoso. Maravilhoso. Eu também tô aprendendo muito com a Elisa o dia todo aqui em casa, me ensinando várias dicas incríveis de restaurante só pra
incrementar e agregar na nossa cozinha do dia a dia. Tá Ó, bom? Provei aqui. Eu acho que O que você acha? vou deixar a cebola cozinhar mais um pouquinho. Tá. Quero mais um pouquinho de mostarda. Vamos entrar com o alho, porque a gente já tem aqui um ponto da cebola. Assim? Isso. Então, no caso, a gente tinha falado 1,5 colher, vamos falar que foi de 2 a 3 aqui para 2 cebolas inteiras que eu tinha picado. E assim, eu fiz esses filezinhos pra gente conversar aqui, pra deixar porcionado pra Dani, mas eu acho que isso aqui renderia o quê? Uns 3 bifinhos com um molho bem guarnecido? Sim, Então, para umas 3 pessoas, Tá. 4, né? Isso aqui tá incrível. Você precisa fazer na sua casa, porque o que eu estou vendo aqui e sentindo é inexplicável. Dani, então é isso. O segredo é, tem 2 opções para fazer molhos riquíssimos. Ou você fica 2 dias fazendo, ou vai lá no meu restaurante comer. Brincadeira. Ou claro. você fica nessa técnica aqui, que é meio que um atalho, vamos dizer. Essa coisa do colocar o caldo aos pouquinhos, entendeu? E a mostarda também é um ingrediente que você vai colocar mais ou menos conforme o seu paladar. Começa Exato. com uma colher, como ela fez, e depois ela ajustou conforme o paladar dela, que pra você, de repente, uma vai estar ok. Exato, e às vezes a mostarda é outra mostarda, né? Tem aquela mostarda mais escura, tem a mostarda inglesa que é mais amarela. Então, assim, depende da mostarda que você vai usar. Tá incrível. E o sal tá bom? Só mais uma pitadinha. Você coloca pra mim, que eu tô meio sem referência já? Sabe quando você prova muitas vezes a mesma coisa? E o ponto da cebola? Tá ótimo. É? Ela fica mais al dente? Eu gosto dela com essa textura, mas a gente Eu pode gosto. fazer mais longe aqui, você quer? Não, eu Você acho acha melhor? que- Porque temos caldo ainda. Não, eu acho que tá no ponto. Vamos então fazer assim? Porque ela vai entrar como um acompanhamento mesmo. Isso. Você vai comer essa cebola. Então, aqui o Como que se que fosse um acontece? legume mesmo. A gente vai voltar os filezinhos aqui. Nossa! E aí o bifão do auge aqui. Aí, gente, aqui é só pra realmente a gente voltar a temperatura. A gente já desliga que a gente vai ter os sabores e as temperaturas voltando aqui. Eu vou empratar, pra gente ter uma coisa assim bem rica. E aí eu mostro pro pessoal o ponto pra ver se tá do agrado, se a gente acertou. A gente tá falando aqui de uma comida bem caseirinha, de um molho express, então eu não vou inventar grandes modas. Eu vou fazer uma caminha desse molho, colocar a carne por cima e a gente finaliza com uma cebolete, que é pra pessoa ir chuchando a carne nesse molho e ficar aquela coisa bem comfort. E a gente vai colocar os escalopinhos. Ó, aqui a gente vai só pescar os galinhos do tomilho. A gente vê que todas as folhinhas já foram embora, fica só o caulezinho, bem mais fácil mesmo de tirar. E a gente só pega o sabor. Olha, pega, mostra a textura, pessoal. Muito bom. A cebola solta um pouco da doçura, né? A cebola, ela tem a doçura Por dela. isso que eu acho que o shoyu cai bem. Porque daí ele traz esse salgadinho que já equilibra, entendeu? E aí, pra finalizar, só uma cebolinha. E aí, aqui eu vou meio que tentar fazer só uma diagonal um pouquinho, pra gente ganhar um pouquinho mais de volume e deixar uma cebolinha trazendo um pouquinho de cor no prato. E aí, que tal, Dani? Tá Vou fazer a minha lindo. versão do prato de todos os dias, assim, com capricho. Incrível. Esse daqui, ó, tá a carne bem passada, mas ainda com uma suculência, tá vendo? E aí pro auge Rosado. é o ponto que eu gosto. Nossa. É o ponto do auge. É o seu ponto auge. É o ponto do auge. É o auge do auge. Olha que perfeição. Tá vendo que o degradê, ele fica bem perfeitinho? Tipo, é um degradêzinho bem suave. Isso aqui garante uma suculência da carne. E o fato dela ter ficado escorrendo evita que na hora de cortar também Que ela não fique se sangrando. Exato. no prato, né? Que é uma coisa chata, né? Então, pra quem gosta do bife bem passado, eu sugiro cortar assim, mais fininho, que você vai ter essa carne mais sequinha, pra quem gosta bem passado. Aqui a gente já tá falando de 1 ao ponto, né? Quer vir provar, amor? Vem provar então, amor. Super macio. Vem Vou cá, provar. Elisa. Tá, deixa eu provar então, vai. Nossa. Ficou bom, amor? Meu Deus. Show. Pode Amor, então. será que eu aprendi pra fazer igualzinho pra você? Também peguei aqui Claro com a que cebola. aprendeu. Senão a gente vê no replay no canal do YouTube da Dani.
Ai, olha como ele é marqueteiro, gente, eu amo, eu amo. Deixa aqui no seu comentário o que você achou desse vídeo e quando você fizer essa receita, volta aqui, deixa seu comentário como que foi essa experiência pra você. A carne pra mim, incrível. Filé mignon nunca surpreende. Agora, uma cebola dessa me surpreendeu e muito, viu? Você viu como ela dá uma coisa a mais pro filé mignon, que é uma carne mais neutra, como a gente falou? E ainda assim, de terminar no cozimento do molho, ele fica mais suculento, você percebe? E eu gosto de pratos assim, sabe? Que valoriza os outros ingredientes também. A cebola não é só um elemento ali, não. A cebola também é tão protagonista quanto o mignon. Certamente. Gente, Bom, foi eu vou meia comer hora agora. do começo ao fim, sendo que a gente teve que esperar o auge de comprar o tomilho. Sim. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, bom apetite. Beijo, Obrigada, até o gente. próximo. Tchau, tchau.